O milionário barbeiro zomba da mendiga negra, aprendiz, e enfrenta uma reviravolta inesperada. A pequena cidade de São Primavera era palco de histórias escondidas, segredos sussurrados e, por que não, uma certa dose de hipocrisia. No centro, uma barbearia que se destacava como um santuário de vaidade e poder. O barbeiro, conhecido como Eugênio o Magnífico, fazia cortes de cabelo impecáveis. Seus clientes, homens de terno e gravata, esperavam ansiosos por suas mãos hábeis, que transformavam cabelos desgrenhados em verdadeiros feitos da arte. Mas além de seu talento, Eugênio se gabava de sua fortuna e status, zombando da desigualdade que via ao seu redor. Um dia, enquanto preparava suas ferramentas com precisão quase cirúrgica, uma figura desgastada apareceu na porta. Era Acácio, um mendigo negro com roupas esfarrapadas e olhos fundos, que pareciam carregar o peso do mundo. Ele se aproximou lentamente, o corpo curvado, e sua presença logo se tornou alvo das piadas de Eugênio. Mas a atmosfera leve foi rompida quando um novo cliente entrou. Um homem misterioso, com uma aura que o cercava como uma névoa densa. Ele observou Acácio e, para a surpresa de todos, pediu para que o mendigo se aproximasse. O silêncio caiu como um peso. Eugênio usou essa oportunidade, aquela chance de se vingar pelas humilhações que sofreu. Ambos estavam agora em uma encruzilhada, obrigados a encarar um passado que teimava em voltar. A barbearia, outrora um espaço de alegria superficial, transformou-se em um campo de batalha de segredos e egos. Os olhares de reprovação de clientes se entrelaçavam com murmúrios nervosos. O ar pesado de tensão pulsava, enquanto o professor e o mendigo se uniam, desafiando Eugênio. Quem realmente detinha o poder nesta história? Surgido do nada, um humano com um passado e um homem que pensava ser invulnerável. Tudo mudava. No final do capítulo, uma nova revelação se aproximava, como uma tempestade no horizonte. A verdadeira luta ainda estava apenas começando, e a barbearia se tornava um palco de conflito e colaborações inesperadas. As verdadeiras amizades, pensou Acácio, são forjadas nas chamas da adversidade. Ei, antes, dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto a tensão pairava sobre a barbearia, Acácio e o professor Almeida compartilhavam um olhar profundo, um entendimento silencioso que escandalizava os clientes. Eugênio estava gelado, paralisado. A sensação de estar em um labirinto sem saída crescia. O que você sabe sobre mim? A voz dele tremia. Professor Almeida sorriu sombriamente. Mais do que você imagina. Respondeu sua voz quase um sussurro que ecoava nas paredes. Você não lembra? Seu passado é mais próximo do que você gostaria de acreditar. Nesse momento, algo desconcertante aconteceu. A porta da barbearia se abriu com um estrondo, provocando um vento frio que fez as cadeiras balançarem. Entrou uma jovem mulher, ofegante. Sua expressão era de pânico, os olhos arregalados. Eugênio! Ela gritou, a voz ecoando pelo espaço. Todos a olharam, surpresos e intrigados. Você não pode fazer isso. Ela se dirigiu diretamente a Eugênio. Eu sou Lavera, sua irmã. E você precisa saber a verdade. A revelação caiu como uma bomba, estilhaçando o clima.
Os risos se transformaram em murmúrios e sussurros apressados. Eugênio parecia em choque. O que você está dizendo? Isso é uma loucura. Ele estava em negação, os olhos repletos de horror. Ele tentou afastar essa ideia, mas os sentimentos borbulhavam sob a superfície. Uma verdade que ele nunca desejou enfrentar. A gente se separou quando éramos crianças. Eu fui adotada. Mas não sou só uma estranha. Eu tenho algo seu. As palavras de Vera saíram atropeladas, como se cada sílaba fosse um golpe. O nosso pai, ele não era quem você pensava. A Cássia observava, sentindo a adrenalina correr. A revelação de Vera mudava tudo, e ele, que antes era o alvo das zombarias, sentiu-se mais forte. Eugênio, com o poder que sempre ostentou, começava a desmoronar. O peso da verdade pairava entre eles, palpável e intenso. Gritou Eugênio, a raiva e a confusão se misturando. Mas Vera não recuou. Eugênio, você é herdeiro de um legado que não merece. Você precisa entender o que realmente aconteceu. A verdadeira história por trás da sua fortuna. Um estalo cortou o ar. Um cliente se levantou e, em um gesto inesperado, arremessou a cadeira contra Eugênio. Você fez isso com tantas pessoas. Você jamais deve ter esse poder. Foi o grito desesperado de um homem que finalmente decidiu se levantar contra a hipocrisia. O ato de rebeldia tornou-se contagioso. Outros começaram a se levantar, unindo-se à indignação. Eugênio, agora cercado por rostos furiosos e olhos acusadores, sentiu o chão se abrir novamente. A barbearia, um espaço que parecia controlado e elegante, estava se tornando um campo de batalha. No meio de todo esse tumulto, Acácio, o mendigo que antes fora zombado, levantou a mão. Esperem, eu sei o que está em jogo. Todos nós estamos aqui por uma razão. O poder que se manifesta entre nós é mais profundo do que imaginamos. Silêncio. Os olhares mudaram novamente. A tensão do momento se transformou em um misto de esperança e temor. Era um divórcio entre passado e futuro, e a busca por verdades inexploradas os conectava. Então, algo inesperado aconteceu. A luz da barbearia começou a piscar, e um tremor leve se espalhou pelo chão. O ar ficou pesado e eletrificado. O que é isso? Gritou um cliente, mas ninguém tinha uma resposta. O que estava prestes a acontecer? O que mais se escondia sob a superfície da história de Eugênio? Essa era apenas a mais recente revelação, ou haviam mais verdades obscuras esperando para serem descobertas? A curiosidade punha todos em posição de espera. Enquanto a luz da barbearia começava a piscar, o já pesado ar se tornou quase insuportável. Os olhares de todos estavam fixos em Eugênio, Vera, Acácio e o professor Almeida. Era um verdadeiro confronto, uma batalha de verdades. As palavras de Vera ainda ecoavam. Você é herdeiro de um legado que não merece. Mas havia algo mais no ar. O tremor no chão se intensificou, e um frio cortante percorreu a barbearia. De repente, a porta se abriu com um estrondo, e uma figura feminina deslizou para dentro, deixando todos sem palavras. Era uma mulher de cabelo loiro e olhos claros, com uma expressão de desespero que fazia seu coração acelerar. Eugênio, onto, ela gritou, ofegante. Ele está vindo. O clima da barbearia mudou instantaneamente. Era a primeira vez que alguém parecia ainda mais aterrorizado do que Eugênio. Os clientes, confusos, trocavam olhares. Quem é ela? Sussurrou alguém na multidão. Eugênio, no entanto, parecia ter visto um fantasma. O que você quer dizer com ele está vindo? Sua voz falhava,
A realidade começava a desmoronar ao seu redor. Ele sabe de tudo. O que você fez? A verdade está prestes a ser revelada. Você não pode escapar. As palavras da mulher saíam como se cada sílaba fosse uma lâmina. A tensão aumentava e a merda estava prestes a atingir o ventilador. A barbearia, uma vez cheia de risadas, agora parecia uma panela de pressão prestes a explodir. Acácio, percebendo que a situação escapava do controle, julgou que agora era o momento de agir. Esperem! Quem é esse ele? O que está acontecendo? Ele gritou. A voz dele ecoou, a urgência atingindo o âmago de cada pessoa ali. Sabe de todos os segredos. Eugenio, a sua fortuna, ela vem de coisas que você nunca soube. Você não é o que pensa ser. A mulher parecia enfurecida e assustada ao mesmo tempo. Sua voz cortante dilacerava o ar estagnado. O rosto de Eugênio se transformou em uma máscara de horror. Ele tentava organizar seus pensamentos, mas fraqueza tomava conta dele. Subitamente, um grito ensurdecedor ecoou da rua. Os clientes agitaram-se, corações acelerados, e todos olhavam para a porta. A barbearia estava em um estado de caos. Vem cá, ele está aqui! A mulher gritou novamente, o pânico sendo palpável em sua voz. Os rostos se tornaram pálidos, e a atmosfera estava carregada de medo. Acácio sentiu uma onda de adrenalina subir. Precisamos sair daqui. Não podemos ficar. Mas a mulher, a recém-chegada, estava fixada em Eugênio, como se ele fosse a causa de tudo. Você precisa saber a verdade antes que seja tarde demais. Nesse instante, o chão tremeu novamente. A porta se abriu, como se uma força invisível a empurrasse, revelando uma figura sombria lá fora. As trevas pareciam se contorcer em formas familiares, e os clientes começaram a recuar, alguns até se escondendo atrás de cadeiras. A tensão era tão intensa que poderia ser cortada com uma faca. A figura avançou, revelando um homem alto, de terno escuro, com um sorriso perturbador. Eugênio. Quanto tempo? Disse ele, com uma voz que fez todos estremecerem. Eugênio cambaleou, seus olhos se alargando. Você não deveria estar aqui. Ele parecia ter encontrado um fantasma do passado. Mas o novo personagem, sorrindo, apontou para Vera e a mulher loira. E é você quem deve saber a verdade. As conexões entre nós são mais profundas do que imagina. O clima mudou instantaneamente. Aquela figura revelava que todos estavam mais entrelaçados do que haviam imaginado. Acácio, percebendo que todos estavam na mesma barca furada, falou em voz alta. Quem é você? O que está acontecendo? Ele se sentiu como um espectador de um filme de terror, envolvido de forma involuntária. A tensão estava no seu ápice, mas Eugênio, paralisado pelo medo, finalmente confrontou seu destino. O que você sabe? Sua voz tremoçou, enquanto o resto da barbearia observava estupefato. Todos pareciam na beira de uma revelação que faria o chão se abrir. O que mais estava escondido sob as camadas de mentiras e segredos? A barbearia virou um campo de batalha. E o que seria o próximo movimento? Uma tempestade estava a caminho, e ninguém sabia o que esperar. No exato momento em que a figura sombria entrou, a barbearia parecia um campo de minas. Cada respiração carregava o peso do que estava por vir. Você não deveria estar aqui. A voz de Eugênio saiu como um sussurro trêmulo, um misto de medo e incredulidade. O sorriso do homem em terno escuro era sinistro, e seus olhos pareciam navegar por entre os rostos. Eugênio, sempre tão confiante. Mas a verdade tem o seu modo de revirar tudo, não é? Ele caminhou lentamente em direção ao barbeiro,
cada passo fazendo ecoar uma sensação de apreensão, como se o chão estivesse se dissolvendo sob os pés. Você tem muito a enfrentar hoje. Mas antes que alguém pudesse reagir, a mulher loira gritou: Ele está aqui porque você perdeu tudo, Eugênio. No fundo, você sabe que sua fortuna não é só resultado de suas habilidades. O grito foi um choque para todos, um estalo que cortou a tensão. O que ela queria dizer? Os clientes trocavam olhares confusos. O passado de Eugênio se desdobrava diante deles, revelando fissuras perigosas. Eugênio sentiu um nó na garganta. O que você está dizendo? Eu construí tudo com meu próprio esforço. Sua voz soou mais como uma súplica do que uma afirmação. Mas a mulher não recuou. Você tinha um pai, Eugênio, um homem que fez escolhas. Escolhas que te levaram até aqui. E você não é o único que vai pagar por isso. As palavras dela caíram como um balde de água fria, e um murmúrio nervoso se espalhou pela barbearia. O que você quer dizer com isso? Acácio questionou, seu coração batendo forte. Que negócio é esse? Você não sabe o que aconteceu no dia do incêndio. Retrucou a mulher, seu olhar fixo em Eugênio, como se o estivesse despindo de cada mentira que usou para se proteger. Aquele incêndio que fez você ser quem você é? Cada palavra dela revelava mais do que apenas o passado de Eugênio. Parecia compor um quebra-cabeça sombrio. Então, o homem em terno escuro interrompeu. As conexões, elas vão além do que você imagina. Eugênio, você não sabe quem realmente são seus amigos nem quem realmente é seu inimigo. Falar para uma barbearia que ficou em silêncio era como falar ao vento. Todos estavam simplesmente esperando o próximo movimento. Mas exatamente nesse momento, um abraço gelado percorreu o ambiente. As luzes começaram a piscar e um trovão ecoou do lado de fora, como se o próprio céu estivesse reagindo à intensidade do momento. De repente, a porta se abriu mais uma vez, revelando um grupo de pessoas em trajes iguais, com rostos cobertos. De onde eles tinham vindo? Tivemos que vir, Eugênio. A verdade precisa ser revelada, disse um dos homens encapuzados, e o horror se espalhou pela barbearia. Os clientes começaram a recuar, e a atmosfera esquentou com o pânico. Um deles puxou algo do bolso, mas ao invés de uma arma, era um documento. Toda a sua riqueza, Eugênio. Ela está prestes a ser revelada. Você nunca deveria ter nos traído. As palavras cortaram o que restava de calmaria. Todos olhavam para Eugênio, esperando uma reação, uma defesa, qualquer sinal. O barbeiro estava paralisado. Traído? Não pode ser. Sua mente girava, e ele sentiu a realidade se desmoronar. As pessoas que o cercavam eram mais do que estranhas. Eram parte de uma trama que ele mal compreendia. Quem são vocês? O que fizeram? Mas antes que alguém respondesse, o homem em terno escuro lançou um olhar penetrante. Tudo o que você vê aqui está entrelaçado com um passado que você tentou esquecer. E agora, ficha vai cair. A tensão era palpável, como se cada pessoa ali estivesse com um nó na garganta. O medo açoitava aqueles que normalmente se sentiam seguros. Eugênio estava em seu limite, com o coração em um turbilhão. Olhando para Acácio, ele percebeu que não estava apenas em um combate por sua honra, mas lutando por suas próprias verdades. A mulher loira, agora tão envolvida na revelação que parecia esquecida, olhou para Eugênio e sussurrou: Você não é quem acredita ser. A multidão estava em suspense, o ar carregado, cada um esperando a reviravolta que mudaria tudo. E com o clamor de vozes,
Eugênio percebeu que a tempestade não era apenas externa, mas pura e visceral, se agitando dentro de si. O que mais ainda estava escondido? Qual verdade se revelaria em meio a tudo isso? A barbearia estava prestes a explodir em um mar de segredos, e aquele momento poderia jogar o que sobrou de sua vida em uma direção totalmente nova e inesperada. A barbearia estava em um frenesi total. O homem interno escuro tinha uma presença esmagadora, e todos ali sentiam que algo estava prestes a mudar de forma brusca. Eugênio, um gladiador acuado, lutava contra as ondas de choque que abaloavam seu mundo. Amu, nesse instante, o homem de terno avançou mais um passo, e um brilho ameaçador surgiu em seus olhos. Você realmente não sabe, não é? A sua fortuna, Eugênio, foi construída sobre as cinzas de um sequestro, e você pode já ter sentido a respiração de quem está atrás de você. Um murmúrio percorreu a multidão, uma mistura de indignação, medo e espanto. Acácio, preso entre a antiga mágoa e a nova adrenalina, olhou para Eugênio, esperando que ele reagisse. O que ele está dizendo? O sequestro? Isso é loucura. Mas o silêncio se instalou, quase que como uma resposta. O olhar do homem interno escuro nunca saiu de Eugênio, como se ele fosse o único espectador desta tragédia em 3 atos. Foi você quem fez isso. Você e seus amigos, nessa busca insaciável por poder e fortuna. Você se vendeu para a escuridão, Eugênio. Eugênio sentiu a verdade começar a afundar nele, como uma âncora. Cada palavra do homem cortava mais fundo que qualquer lâmina de barbear. Não, eu não sei. O que você quer dizer? Tentava manter a postura, mas seu rosto pálido e tremendo entregava seu estado emocional em ruínas. Quantas vidas você destruiu para chegar onde está? E agora, a conta chegou. As vozes do passado nunca o deixarão em paz. A última frase soou como um trovão. A tempestade fora da barbearia ressoava com relâmpagos, e as luzes da loja piscavam, como se estivessem se aproveitando da confusão interna que dominava os presentes. Acácio sentiu um arrepio. Era claro que a revelação não era apenas uma cilada. Era um caos se formando, e eles estavam todos dentro desse círculo maligno. Então, de repente, a mulher loira soltou uma risada nervosa. Uma risada amarga. Você pensa que está em controle, não é, Eugênio? Mas a verdade é que você não é o único que pode manipular as cordas deste jogo. Não se esqueça, você tinha um parceiro. Os olhos de Eugênio se abriram, sua expressão mudando de confusão para um horror avassalador. Parceiro? Do que você está falando? Ele já estava à beira de um colapso, e o ar parecia denso demais para respirar. Nesse momento, um dos homens encapuzados mexeu-se à frente, puxando o capuz para trás. E ali, diante de todos, estava a irmã de Eugênio, Vera, com um sorriso perturbador. Você não é o único a ter segredos. Nós dois sabemos a verdade, e a verdade vai te esmagar. O coração de Eugênio parou. Você me traiu? Ele não poderia acreditar no que estava ouvindo. O que estava acontecendo? Era um golpe de sinfonia em conflito. Os clientes estavam boquiabertos, cada um se ajustando à nova realidade que explodia diante deles. O tom de vitória de Vera explodiu em risadas secas, e ela colocou as mãos na cintura, como se estivesse pronta para o confronto. Eu fui a responsável pelo que você é hoje. Toda a sua riqueza é resultado dos meus jogos, e eu estou aqui para tomar de volta o que é meu. Você não merece isso. A sala parecia girar, e a lâmpada do lugar tremulava, um reflexo da tempestade
que agora se desenrolava no interior de Eugênio. Acácio não podia acreditar em seus ouvidos. Isso não pode ser verdade, ele gritou, mas sua voz mal conseguiu atravessar o mar de vozes e risos nervosos. As dinâmicas mudavam e a urgência crescia. Vera, por que você está fazendo isso? A resposta dela veio em um sussurro ameaçador, mas ensaiado. Porque não há lugar para fraquezas. É só sobrevivência, Eugênio. Aliás, você nunca soube? Ela se virou para os encapuzados, um grupo cuja lealdade nunca foi revelada. Nesse momento, o peso da verdade pairava no ar, e Eugênio se viu cercado não apenas por inimigos, mas pelas sombras de seu próprio passado. Era um jogo que ele não controlava, e o sexto ato estava apenas começando. A sala estava em caos, mas algo ainda pendia no ar. O que mais Vera e o homem interno escuro sabiam. O que mais estava prestes a ser revelado. Eugênio sentia que estavam desnudando sua alma, e mesmo no meio da tempestade, lutava para entender que histórias mais estavam entrelaçadas em seu destino. Uma linha tênue separava seu futuro do absoluto desespero, e ele estava no centro disso tudo, pronto para um colapso muito além da imaginação. A barbearia estava em caos, a tensão era palpável, e todos os olhares estavam fixos em Eugênio, a mulher loira e o homem interno escuro. A verdade que você teme está prestes a ser revelada. A voz dela soou como um estalo de um chicote, cortando o ar pesado de segredos. Mas antes que Eugênio pudesse responder, um estrondo, vindo da porta, interrompeu tudo. O barulho era tão alto que todos na sala se viraram, os corações disparados. Um grupo de pessoas irrompeu pela entrada, e com eles, uma onda de energia e uma sensação de terror inegável. Eles vestiam uniformes pretos, com insígnias que indicavam autoridade. "Polícia! Todos no chão!" gritou um deles, e o ambiente pareceu congelar instantaneamente. A confusão virou pânico. Clientes se agacharam, e Eugênio olhou de um lado para o outro, sem saber se sentia aliviado ou ainda mais apavorado. "O que está acontecendo?" gritou Acácio, olhando para o grupo que invadiu a barbearia. O homem interno escuro sorriu. "Ah, parece que teu passado finalmente o alcançou, Eugênio." Sua voz era uma mistura de prazer maligno e satisfação. "Eu não entendo. O que vocês querem?" Eugênio estava perdido, a mente rodando como uma tempestade. Os oficiais cercaram o espaço, e tudo parecia mais uma armadilha do que uma solução. "Eugênio, você está sendo preso por conspiração e fraude fiscal", disse um dos policiais, enquanto outros verificavam os documentos na barbearia. O ato surpreendeu todos. O que ele havia feito? Todos começavam a murmurar, e até a mulher loira olhou para Eugênio, com uma expressão de compreensão que criava um eco de culpa. O homem de terno escuro estava se divertindo. "Você realmente acreditou que estava livre? O que você fez para chegar aonde está, Eugênio, foi um crime. Agora, a conta chegou." A revelação caiu como uma bomba. Eugênio estava sendo algemado. O controle que sempre teve se esvaía rapidamente. Ele olhou para Vera, que aparentemente não estava surpresa. "Você sabia disso?" Ele disparou, a traição pesando no ar. "Eu não sabia os detalhes, mas sempre soube que tudo o que você fez tinha um preço." Ela respondeu, sem um pingo de empatia. O choque corrompeu qualquer consideração que a multidão poderia ter tido por ela. "Eu não sou um criminoso." Eugênio bateu os pés no chão
tentando manter a dignidade. Você não pode fazer isso. Ele se virou para o professor Almeida, buscando o apoio que já não existia. Eu tentei te avisar, Eugênio. As escolhas que você fez o levaram até aqui. A verdade é que você não é o que pensa ser, disse o professor, com uma voz que ecoou com compreensão. Eugênio estava sendo puxado para fora. O prédio parecia girar, as paredes se fechando ao redor dele. Uma expressão de horror dominava os rostos de clientes, cada um se perguntando o que mais poderia vir à tona. Então, mesmo esmagado pelo desespero, uma compreensão surgiu. Aquele incêndio. Aquilo não foi um acidente. Foi uma armadilha. Gritou o Acácio, o olhar fulminante. Vocês estavam todos envolvidos de alguma forma. Você não faz ideia do que está dizendo, gritou Eugênio, desesperado. Mas era verdade. Tudo estava se entrelaçando como uma teia complexa. Algumas das pessoas ali não eram apenas testemunhas, mas peças de um jogo maior. A tensão explodiu quando um dos policiais segurou o braço de Eugênio, pronto para arrastá-lo para fora. A verdade pode ser dolorosa, mas você terá que encarar, disse o oficial, enquanto outros seguiam seu exemplo. Seus passos pesados seguiam em direção à saída. Na porta, antes que Eugênio pudesse dar seu último olhar de desespero, a mulher loira falou novamente. Você não é a única vítima aqui, Eugênio. A verdade está muito mais perto do que você imagina. Com aquelas palavras, Eugênio foi puxado, e a porta se fechou atrás dele. Um silêncio venenoso tomou conta da barbearia. O que mais ainda estava escondido? E como tudo aquilo se conectava? Enquanto todos olhavam para a porta fechada, sentiam que haviam entrado em uma nova fase. Uma que prometia trazer à tona verdades que poderiam mudar tudo para sempre. E lá fora, o mundo parecia diferente, como se ele estivesse prestes a desmoronar sob o peso das verdades que ainda nem sabiam que existiam. O silêncio na barbearia era tal que você podia ouvir o próprio coração de Eugênio martelando dentro do peito. A porta se fechou atrás dele, e uma névoa de confusão pairava no ar. Os olhos de todos os presentes estavam fixos em sua expressão de horror. Ele não sabia o que pensar, o que fazer. O passado se desdobrava de forma aterrorizante, como se cada segredo, cada decisão equivocada, se unisse para formar uma tempestade prestes a devorar sua vida. A mulher loira, ainda ofegante, olhou bem fundo em seus olhos, e antes que pudesse esboçar uma palavra de defesa, ela disparou. Eugênio sentiu um nó na garganta. Nesse momento, o homem em terno escuro avançou, seu olhar ávido. Eugênio, você deve entender. O que é um jogo para você é uma questão de vida ou morte para eles. Você não percebeu que suas ações causaram mais dor do que você imaginou? O clima esquentou. Os clientes, que antes pareciam cúmplices, agora trocavam olhares nervosos. Acácio, que estava acostumado a ser o ponto de risadas, agora se via confrontando os espectros de sua própria dor. Chega de hipocrisia, ele gritou, a voz ressoando. Estamos todos aqui. E é hora de todos saberem a verdade. A atmosfera se agitou com murmúrios. O homem interno observou Acácio, perplexo. Você realmente quer expor a verdade? Então prepare-se para o que vem a seguir. E de repente, a porta se abriu novamente. Mas desta vez, era um rosto familiar que na verdade trouxe mais terror. Era um homem corpulento, trazendo uma aura de ameaças. Eugênio, ele gritou, cruzando a sala, com um olhar fulminante. Você me fez prometer que não entraria em contato, mas aqui estou.
A conta está sendo cobrada. Todos os olhares se voltaram para o novo personagem. Uma tensão subiu como um fio de gás prestes a explodir. Eugênio gelou. O que você está fazendo aqui? Ele tentava se manter firme, mas as palavras escapavam, sufocadas pela potência da raiva e o medo. Você sabe muito bem. Seu pai não era o que dizia ser. Você tem muitos segredos e eu estou aqui para revelá-los. O homem aproximou-se, cobrindo a sala com um manto de tensão. A sua vida, Eugênio, não é mais do que uma farsa e está prestes a desabar. O pânico expandiu-se como uma onda. O que você quer dizer com isso? Acácio questionou, sua voz carregada de incredulidade. Eu tenho provas. O homem segurou uma pasta e seus olhos se iluminavam. Aí está a verdadeira origem da sua fortuna. Você herdou dinheiro de uma complexidade sombria. O que você se tornou é uma sombra do que poderia ter sido. Ele virou-se para a sala, ironizando. E todo mundo aqui é cúmplice sem saber. O terror se espalhou entre os presentes e a barbearia tornou-se um campo de batalha de segredos. A revelação ressoou na mente de Eugênio como um trovão. Ele sentia o chão se abrir debaixo de seus pés. Não, isso não pode ser. Suas palavras eram quase um lamento, a incredulidade dominando sua realidade. Nesse momento, Vera, que estava calada, começou a se mover. Parem, é hora de todos saberem quem você realmente é. Eugênio, ela estava determinada, radiante em sua fúria. Não, Vera, você não sabe do que está falando. Eugênio tentava refutar, mas a insatisfação dele soava vazia. Ele estava sendo desnudado diante de todos. Eu sei que meu pai, ele não era quem você pensa. E você não é o que pensa que é. O homem que você chama de pai, Eugênio, estava envolvido em algo muito mais sombrio. Você não é apenas um herdeiro. Você é parte de algo muito mais feio. Por que você acha que estamos aqui? Para fazer isso parar. As palavras dela explodiram e ecoaram nas paredes, e o tempo pareceu parar. Os rostos ao redor estavam em choque, e a barbearia, que antes irradiava poder para Eugênio, agora parecia um caixão aberto. O homem interno escuro sorriu malignamente. Vera está certa. A verdade é que você não apenas herdou uma fortuna, você herdou um crime. Na confusão, o burburinho se intensificava. Eugênio olhou novamente para Acácio e, pela primeira vez, viu não um mendigo, mas um símbolo de resistência. Acácio, você sabia? Seu coração batia freneticamente. Por que não me avisou? Eu sou um homem que aprendeu a viver com dor, Eugênio. Mas isso não é só sobre você. É sobre todos nós. Acácio retorquiu, o olhar penetrante. E naquele momento, tudo ficou claro e obscuro ao mesmo tempo. A barbearia estava cheia de pessoas que agora carregavam a verdade e o peso dela. As luzes piscavam e um trovão ecoou do lado de fora, refletindo a crise interna de Eugênio. Ele sentiu um esforço hercúleo para manter-se de pé, mas a realidade começou a se desmoronar. Em meio a tudo isso, uma decisão se formava em sua mente. Seria possível que o que ele realmente precisava fosse enfrentar o que vinha após a verdade? No entanto, enquanto se preparava para fazer essa escolha, um grito estrondoso soou e tudo escureceu. O que estaria prestes a acontecer? O que mais ainda estava escondido sob essa teia de segredos? A luta pela verdade estava apenas começando. A barbearia estava em um caos total. A ansiedade pulsava no ar. Eugênio, paralisado,
sentia o peso das palavras que ecoavam. Ponto. DT. Pente. A conta te está sendo cobrada. Mas logo a tensão explodiu quando um grito estrondoso cortou o ar. A porta da barbearia se abriu com um estrondo. Um homem desconhecido, de aspecto imponente e vestido de maneira formal, entrou. Ele estava ofegante, mas seu olhar era aflito e determinado. Eugênio! Sua voz tremia, e todos se viraram, surpresos pelo súbito e inesperado ingresso. Eugênio reconheceu o rosto. Era Ricardo, um antigo amigo de sua infância, alguém que ele não via há anos. Você não vai acreditar no que eu descobri, Ricardo quase gritou, com um desespero que era contagiante. Você precisa ouvir isso agora. Antes que Eugênio pudesse responder, Ricardo se virou para a mulher loira e o homem em terno escuro. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. A verdade não é o que vocês pensam. Sua presença transformou o ambiente, como se um novo combustível tivesse sido lançado na fogueira. A tensão cresceu e a confusão aumentou. O que você sabe, Ricardo? Eugênio perguntou, sentindo um misto de esperança e medo. Sua mente girava, e todo o ambiente pareciam prestes a entrar em colapso. Ricardo respirou fundo e disse: Eu não sou exatamente quem você pensa que sou. Na verdade, eu sou filho do seu pai, Eugênio. Nós somos irmãos. A sala ficou em silêncio absoluto. Os olhares se entrelaçaram em incredulidade e choque. Eugênio sentiu o chão se abrir sob seus pés. O quê? Isso é loucura! Você está mentindo! Sua voz estava trêmula, cercada de dor e confusão ainda maior. Ricardo insistiu. Não, escute. Nosso pai escondeu isso de você, de mim, de todos. A fortuna de vocês é só a ponta do iceberg. Vera, agora pálida, olhou para Eugênio. É verdade? Isso pode ser verdade? O homem em terno escuro observava silenciosamente, sua expressão mudando para algo que lembrava preocupação. A barbearia era uma confusão de vozes e emoções. Eugênio, você precisa entender. O que eu descobri te envolve diretamente. Ricardo continuou, o olhar fixo. A fortuna não foi apenas herdada, ela foi obtida através de algo muito mais sombrio. Uma traição que envolveu todos nós. Os murmúrios da multidão se intensificaram, e Acácio, sentindo a adrenalina, interveio. O que mais você sabe? O que está acontecendo? Ele estava pronto para se levantar e confrontar os segredos que ameaçavam a sanidade de todos ali dentro. Ricardo deu um passo à frente. Na noite do incêndio, minha mãe estava lá. Ela foi quem organizou tudo. O ar ficou pesado com suas palavras. Eugênio estava atordoado, as lembranças do passado com uma nova realidade devastadora. Você está dizendo que sua mãe estava envolvida no incêndio? Por quê? Ela tentou proteger os segredos. Ninguém devia saber que você e eu somos irmãos. Meu pai fez escolhas que destruíram vidas, incluindo a nossa. A crise emocional bateu em cada um presente. O clima estava elétrico e os olhares se cruzavam, atordoados com a nova revelação. Eugênio estava em choque, sentindo o peso do mundo nos ombros. Tudo que acreditava estar seguro agora desmoronava. Ele lutava com a verdade que estava emergindo, e seu coração batia desenfreadamente. Então, que você quer de mim? Ricardo hesitou um instante. Eu quero que você se junte a mim. Precisamos parar o que está prestes a acontecer. O passado está voltando, e há aqueles que ainda vão tentar nos calar. A conta está em aberto, Eugênio, e eles estão vindo. Antes que Eugênio pudesse pensar,
A luz da barbearia começou a piscar novamente. O tremor no chão cresceu, e o homem em terno escuro sorriu, agora com um brilho ameaçador no olhar. Vocês não têm ideia do que está por vir. E então, de repente, a porta da barbearia se abriu mais uma vez, e uma figura encapuzada, como um espectro, entrou. Um frio cortante se apoderou do ambiente. O homem de terno escuro olhou para essa nova figura, e suas palavras cortantes reverberaram no ar. Então você finalmente chegou. O jogo começou. O que significava aquilo? O que mais estava escondido sob essa teia de mentiras e traições? Eugênio sentiu um nó na garganta. A tempestade interna estava apenas começando, e todos estavam prestes a descobrir o quanto a verdade era mais sombria do que poderiam imaginar. A barbearia estava em polvorosa. O cheiro do caos e da adrenalina misturava-se ao do cabelo recém-cortado e do creme de barbear. Eugênio ainda tentava processar a verdade bombástica que acabara de ouvir, quando a figura encapuzada avançou para o centro da sala, cortando a tensão no ar como uma faca afiada. Vocês não sabem de nada, a figura declarou, e todos na sala congelaram. O capuz foi retirado, revelando o rosto de uma mulher determinada, com os olhos ardendo com a intensidade de 1000 tempestades. Sou eu quem realmente detém os segredos. Minha história é a que importa aqui. O murmúrio se espalhou como um incêndio. Quem era ela? O que ela sabia? Eugênio olhou para Ricardo, o irmão que acabara de descobrir, que então fez um gesto confuso com as mãos, sem saber se deveria apoiar a nova chegada ou se proteger. O que você quer dizer? Eugênio perguntou, sua voz aguda. Sua mente estava confusa e cheia de incertezas. Sou Clara, a verdadeira herdeira da fortuna, não você. A declaração derrubou Eugênio. O mundo dele virou de pernas pro ar. Como assim, Clara? Quem é você? Ele mal conseguia falar. O nó na garganta parecia quase insuportável. Clara avançou mais. Meu pai, Oleg, ele era seu mentor. A fortuna que você pensa que ergueu foi sua responsabilidade. Mas o que você não sabe é que eu sou a única filha dele. E ele me escondeu de você. A revelação foi como um sopro frio e cortante. O rosto de Eugênio se contorceu de incredulidade. Você não pode estar falando sério. Ele nunca disse nada sobre você. Sua voz estava tremendo. O ar ao seu redor parecia denso. É claro que ele não diria. Ele tinha medo. Medo das consequências de sua vida dual. Eu estou aqui para acabar com isso. Clara olhou por cima do ombro, como se estivesse esperando que algo mais acontecesse. Eu não vim aqui só para colocar os pontos nos is. Tenho a intenção de expor tudo. Nesse momento, o homem interno escuro riu. Um sorriso que mais parecia um desafio. Você realmente acha que pode simplesmente se intrometer aqui, Clara? Você não entende o que está em jogo. Dó. Ele parecia divertido, como se estivesse observando um jogo de xadrez. Eu sei muito bem o que está em jogo, disse Clara. Vocês todos acham que têm controle sobre isso. Mas a verdade é que a casa sempre vai cair. A história de vocês está prestes a ser exposta em toda a sua força. As reações na barbearia foram imediatas. O pânico começou a se espalhar como um gás tóxico. Acácio, que tinha se tornado uma figura de força, ergueu-se e indagou. E por que você simplesmente não trouxe tudo à luz antes? O que mais está oculto? Clara sorriu, uma expressão enigmática. Porque alguém aqui não quer que a verdade venha à tona.
Até que eu soubesse o que realmente estava acontecendo, precisei esperar. E agora, todos vocês estão prontos para saber. Nesse instante, um estrondo ecoou, e a porta da barbearia se abriu mais uma vez. Mas desta vez, foi um policial que entrou, com uma expressão séria e determinada. Clara, você está presa. Nós sabemos sobre o seu plano. A sala inteira mergulhou em um silêncio mortal. As palavras dela e do policial colidiram numa explosão de choque. Eugênio sentiu o chão desmoronar sob seus pés. O que você quer dizer com isso? Ela virou-se para o oficial, seu rosto pálido. Você não pode me prender. Eu sou a única que pode revelar a verdade. Mas o policial implacável se aproximou, já sacando as algemas. Você acha que pode manipular tudo, mas a verdade está a caminho, e você não vai escapar dela, nem de seus crimes. Eugênio mal conseguia acreditar na situação. A confusão girava em sua mente. Quem era Clara de verdade? O que mais ela escondia? E agora, com a polícia para interferir, tudo parecia prestes a desmoronar ainda mais. O que realmente estava acontecendo? A sala girava em seus olhos. Uma crise estava prestes a acontecer. E o centro disso tudo? Ponto. A verdade, que parecia mais um enigma do que nunca. O relógio estava contando, e a tensão explodia, como se todos nus sob a luz da revelação. O que aconteceria a seguir? A tensão pairava no ar como um peso insuportável. A barbearia, que antes era palco de vaidade e pompa, agora se tornara o centro de uma tempestade de emoções. As palavras de Clara ecoaram, e todos ficaram em choque. Eugênio olhou para ela, confuso e cheio de raiva. Você diz que é a verdadeira herdeira? Como? Como você pode provar isso? Os olhos dela brilharam com determinação. Porque eu sou o elo perdido entre você e todos os crimes que sua família cometeu. Vamos acabar com os segredos de uma vez por todas. O homem em terno escuro caiu na risada. Ah, o que está prestes a acontecer em breve. Vocês ainda não perceberam? Estão todos tão envolvidos que mal conseguem ver a verdade se aproximando. Nesse momento, os policiais avançaram, encarcerando Clara, as algemas brilhando sob a luz da barbearia. Uma onda de pânico se espalhou entre os presentes, e Acácio, antes ansioso para ver o que vinha pela frente, se ergueu. Precisamos parar isso. Não podemos deixar que os segredos continuem a destruir vidas. É verdade. Ricardo se juntou a ele, pensando em como tudo isso os afetava. Nós somos mais fortes juntos. Temos que unir nossas forças para desmantelar essa teia de mentiras. Um murmurinho começou a espalhar-se entre os clientes, e pela primeira vez as pessoas começaram a se unir. Eugênio, ainda em choque, finalmente tomou uma decisão. Se tudo isso é verdade, então eu quero saber. Quero enfrentar o que meu pai fez. Se isso envolve confrontar meu passado, que assim seja. Ele olhou para os presentes, um olhar firme e decidido. Eu não fugirei mais. Vamos acabar com isso juntos. Ali, naquele espaço que havia sido o centro de sua vaidade e orgulho, se engrenou uma nova determinação. As vozes começaram a crescer, alma unindo. Enquanto os policiais levavam Clara, ela olhou para Eugênio e disse: a verdade nunca é fácil, mas é a única forma de liberar todos nós. Se você escolher bem, saberá como agir. Os olhares se cruzaram, e no fundo havia uma clara compreensão. Mesmo que o futuro fosse incerto, eles sabiam que o que valia era enfrentar a realidade do que tinham, juntos. A barbearia, agora, parecia um símbolo.
um lugar onde segredos podiam vir à tona e novos começos poderiam se formar. Eugênio respirou fundo, sentindo a energia da transformação ao seu redor. Então, que venha o que vier. Estamos prontos. A multidão vibrou, e uma nova luz surgiu ali, mesmo diante da escuridão que o cercava. E enquanto todos se uniam, uma nova era parecia estar se formando, finalmente afastando as sombras do passado. E saiba, essa história não termina aqui. O que acontecerá com Eugênio, Clara, Acácio e os demais? Os segredos virão à tona? Portanto, você precisa se inscrever agora no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. É o momento de mostrar seu apoio e esmagar o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essas histórias. E não esqueça, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final impactante. O que você espera do próximo capítulo? E mais, não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.